Existem instruções de como se ter sucesso. A diferença está em sua própria visão do seu futuro. A crença que você tem sobre as suas capacidades, sua fé de que tudo irá dar certo, sair do seu presente e viajar uns anos à frente. Você consegue se enxergar morando numa mansão, dirigindo o carro dos seus sonhos, com liberdade financeira e totalmente feliz ao lado da sua família? Consegue visualizar isso no seu futuro? Essa é a diferença. Você voltaria ao seu presente feliz e inspirado para trabalhar duro e conquistar aquilo que sua mente já visualizou. Aquele computador que nós comparamos com a nossa mente é programado com comandos que se tornam ordens que ele executa. E tudo aquilo que você repete para si mesmo se torna uma ordem. São frases e palavras ou até músicas que você canta sem pensar no efeito que isso pode ter em você. Tem músicas dentro do sertanejo mais melancólico que repetem frases tipo: seu guarda, eu não sou um vagabundo, não sou um delinquente, sou um cara carente. Vocês devem conhecer essa música, que imediatamente coloca sua mente numa vibração ruim, que age como uma emissora de rádio que a partir desse momento vai atrair pensamentos e emoções de depressão ou de tristeza. E inclusive vão te motivar a beber álcool ou ficar bêbado para afogar as mágoas, não é assim? Se você prestar atenção a tudo aquilo que você fala sem pensar, ou os comentários que você faz, vai perceber que muitos deles, a maioria às vezes, são negativos. São frases de medo, que agem da mesma maneira do que a fé. Só que ao contrário, você tem uma expectativa de que se realize uma coisa ruim que ainda não aconteceu. É a certeza de aquilo que não se vê e a convicção de aquilo que se acredita. Por isso, quando você fala, se melhorar estraga, ou te cumprimentam, bom dia, e você responde o que tem de bom, são frases automáticas que você escutou de alguém e achou legal repetir. Como você vai? Ah, empurrando com a barriga. O que é isso, gente? Já parou para pensar? O cara falar isso aí, depois ele não entende por que sua vida é exatamente como ele declara que é todos os dias. E outros cantam, esse coração idiota parece que gosta mesmo de sofrer. Sofra cada momento, cada pensamento que me leva até você. Já pensou? São frases que sem perceber vão desenhando um estado mental propício a atrair ideias tristes, de desânimo, que atrapalham você de ter um dia produtivo. Porque o progresso requer energia, produção e bons resultados requerem entusiasmo, que não combinam com essas ideias e frases negativas que as pessoas repetem ao decorrer do dia. E as pessoas que falam coisas negativas para seus próprios filhos? Será que isso tem influência? É claro que sim. Tem pesquisas que apontam que uma criança de 8 anos de idade já recebeu vários milhares de nãos em sua vida. Não faça isso, não faça aquilo, cuidado com isso. Ora, se consideramos que muitas dessas crianças escutam dos seus pais ou dos seus colegas de aula, você é tolo, você é ruim de futebol, você é burro, tudo que você faz dá errado. São frases limitadoras. Você não presta para nada. Você é bobo. São condicionamentos que começam a programar futuros comportamentos. Se a linguagem dentro de casa for agressiva, vai gerar filhos tímidos, depressivos ou com problemas de autoestima, ou rebeldes e violentos. Inclusive, professores poderiam agir dessa maneira e assim como eles veem as crianças, assim os tratam. Isso reforça na mente dos meninos que eles devem ter mesmo algum problema de aprendizado ou déficit de atenção ou que devem ser muito arteiros, sei lá. Mas também tem pessoas que consciente ou inconscientemente se acostumaram a receber palavras empoderadoras, de afirmação, ideias de sucesso. Poderia ser a história do Roberto Kiyosaki, o seu pai rico. Para quem não sabe, Roberto Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele conseguiu ter essa influência desde pequeno, que conseguiu ser mais poderosa que os conselhos que recebia do seu pai pobre. E isso fez toda a diferença em sua mentalidade e em seus resultados. Todas aquelas vibrações positivas que ele recebia do seu pai rico desenvolveram um modelo mental de riqueza e novas ideias foram chegando até a sua cabeça. Tem a lei da física que diz que semelhante atrai semelhante, ou é o contrário. Os opostos se atraem e os semelhantes se repelem. Mas neste exemplo eu estou falando de semelhante. Se você tiver dinheiro no bolso, dinheiro atrai mais dinheiro. Água, ela sai dos rios e vai parar ao mar. O mar atrai mais água. Então, nesse exemplo, estou falando que aquilo que você tiver vai atrair mais daquilo. Se você tiver amor, vai atrair mais amor.
Se você tiver compaixão, vai atrair compaixão das pessoas. Se você sorrir, você vai atrair sorriso das pessoas. Se você tiver dinheiro, você vai atrair dinheiro. Se tiver pensamentos tristes e errados, vai atrair mais desses pensamentos tristes e errados. Olá, se você chegou até aqui, significa que você tem real interesse que sua vida vai para o próximo nível. E eu quero te dar um recado, quero dar uma dica. Se você gostou desse material que você escutou nesse vídeo, você vai adorar a minha nova coletânea de áudios Mentalidade 2.0. São quase 8 horas, 8 áudios completos com várias faixas como essa aqui que você viu, que vão transformar definitivamente o teu modelo mental e vão te ajudar a você assumir responsabilidade pelo seu futuro. Você vai conseguir tirar aquelas ideias negativas, blindar a sua mente e conseguir com certeza focar naquilo que você realmente quer para a sua vida. Então clica aqui embaixo que tem o link aqui na descrição do vídeo. Tenho para você ir até esses áudios maravilhosos. Eu tenho certeza que nos próximos 90 dias, escutando aqueles áudios todos os dias, você vai conseguir transformar a sua mentalidade por completo e para sempre. Basta você ter disciplina e programar seu cérebro para o sucesso.